Shalom, shalom para todos, amados, ungidos, eleitos, santos, que pelas quais, quando a trombeta tocar, a trombeta que anuncia o arrebatamento da igreja, poderemos ser transformados num abrir e fechar de olhos. Bem que na verdade não é abrir e fechar de olhos, na verdade é num piscar de olhos. Então seremos transformados deste corpo aqui para um corpo perfeito, um corpo realmente glorioso, bem semelhante ao próprio noivo. Para se encontrar com o noivo, tem que estar na mesma condição que o noivo. Então seja ele louvado para sempre. Então, queridos, o que eu quero tratar nesse exato momento é algo sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. Nós estamos vendo muitas coisas acontecerem no meio da família cristã, no meio de tantos amados, ungidos e eleitos, e que é preciso nós termos a noção que quem mais está realmente, vou dizer assim uma palavra humana, mas tem algo a ver com ele, quem mais tem sofrido tem sido a própria pessoa do Espírito Santo. As pessoas hoje não sabem o que é cultuar, os filhos de Deus não sabem o que é de fato cultuar, e se sabem, eles simplesmente só têm como um conhecimento na sua mentalidade, mas esse conhecimento não desceu para o seu coração, não desceu para o seu espírito, pois é preciso ter entendimento daquilo que está se ouvindo. Não adiantará ouvir tanta mensagem, todas as programações de culto ao Senhor, entre aspas, aonde pela qual diz que é um culto e todos recebem a ministração. Nós estamos diante de uma geração de pessoas que só querem mensagens que só falem aquilo que lhe dá prazer ou retorno, e esquece que o Evangelho de Jesus Cristo, ou caminhar no Evangelho, é um evangelho de renúncia, é um evangelho de morte, de cruz, é um evangelho que exige muito de nós e que precisamos realmente trilhar um caminho novo, estreito, apertado, sacrificial, com muito esforço, para assim, uma dedicação maravilhosa e atingir os alvos do propósito divino. Deus, para cada homem que nasce nesse planeta, Deus traça um propósito. Você consegue imaginar comigo o que o Espírito Santo pretende fazer? Uma das coisas que o Espírito Santo pretende fazer é dar revelação, trazer entendimento para aquele homem, para aquela mulher. O primeiro passo, quando aquele homem que está nas trevas, perdido, nas drogas ou em qualquer outro lamaçal pecaminoso, a tendência do Espírito é convencê-lo do pecado. E de que pecado? O pecado não é dos pecados, mas do pecado. Por que do, não dos? Porque é um pecado principal que a humanidade peca, ou confronta, ou faz. É aquele pecado que diz resistir ao Espírito Santo, ou não querer aceitar Jesus, não querer reconhecer Yeshua. Então esse mesmo Espírito Santo, ele é responsável em convencer aquele homem, aquela mulher nos momentos mais dolorosos da vida deles. Quando o homem se encontra mesmo quebrantado ou nas últimas, o Espírito Santo também está ali, procurando convencê-lo dessa situação. E na medida que ele convence, e o homem que tiver, a mulher que tiver quebrantado naquele momento, e tiver se abrindo, tiver realmente quebrantado, realmente estiver querendo entender, querendo absorver alguma coisa, tenha certeza, o Espírito Santo, depois de estar procurando convencer este ou esta, ele vai trazer de imediato a revelação de Jesus Cristo. Sim. Foi nesta revelação que houve salvação na vida do apóstolo Paulo. Ninguém convenceu ele humanamente, mas o próprio Senhor. Depois daquele dia
que ele está enviando cartas para Damasco para haver massacres e prisões de vários cristãos. Saulo de Tarso, no capítulo 9 de Atos, foi impactado pela chegada repentina de Yeshua ao pleno sol do meio-dia. Imagine, o sol do meio-dia é brilhoso, é escaldante. Agora imagine aquela luz que apareceu para ele, mais forte do que a luz do meio-dia. Só pode ser ele mesmo, o Senhor, que é a nossa justiça. A justiça de Deus, ela é perfeita. E quando ela chega para marcar a história e mudar a história. E foi o que aconteceu com a vida de Saulo. Saulo começou daquele dia em diante a ser impactado por algo que ele nunca experimentou. Muitos homens e mulheres só podem ser transformados e mudados se realmente forem confrontados. Existe na sociedade pessoas que estão acostumadas às suas culturas, seus pensamentos, suas filosofias, sua forma de ver e de pensar. Mas quando alguém vem para Cristo, tudo se faz diferente. É por isso que Paulo, quando é confrontado por Jesus à beira do sol do meio-dia, é interessante que ali ele obtém ali alguns entendimentos ou algumas revelações que ele começa a soltar nas cartas ou em algumas cartas que ele começa a dilatar. É interessante que ele ficou 3 dias praticamente cego e em jejum. No terceiro dia foi que Deus incomodou lá o tal de Ananias para que fosse na rua chamada direita e pudesse fazer uma obra completa na vida de Saulo. Você sabe a moral de toda essa história. Mas eu quero relatar para você que está me ouvindo, é que é necessário compreender que todos que estão presos em suas culturas, tradições, familiares, formas de pensar, formas de ver, formas de sentir, toda a forma terráquea, humana, Deus confronta. Quer um conselho? Antes de Deus confrontar de frente a você, se Ele tem um propósito, se Ele tem um objetivo com você e você está resistindo, ou você está perseguindo, ou você está desfazendo, ou você está fazendo qualquer outro tipo de comportamento, que Deus se levante e venha contra você, não para te matar, mas para te frear. Toma cuidado. Toma cuidado, porque a melhor coisa é você entender que existe alguém superior, soberano, e que está no comando de tudo e de todos. Então, não tem como estar resistindo. Tiago fala isso em sua carta e Pedro também. Deus dá graça aos humildes, mas Deus resiste aos soberbos. Uma outra versão diz que Deus dá graça aos humildes, mas Deus abate os soberbos. Então, alguém que está resistindo, um dia vai morrer. Ou seja, alguém que resiste à pessoa de Deus e os seus planos poderá ser abatido, poderá ser morto. Então, não resista ao que Deus tem para você. Não resista ao que Deus está querendo transmitir para você. Se você está tendo entendimento que é Deus que está na sua frente e que Deus está querendo mostrar um novo horizonte para você, não endureça o seu coração quando ouvirdes a voz do Espírito Santo. Saulo de Tarso não tinha entendimento que era o grande Senhor da glória. Ele pensava que naqueles dias era uma seita herética dos seus dias, como os epicureus, como os gnósticos, agnósticos e toda a força religiosa da época. Mas aquele grupo que estava nascendo ali era realmente a Igreja do Cordeiro. Era chamada de O Caminho. Depois, posteriormente, foi chamado de Os Nazarenos, mas lá na frente foi chamado também de Os Cristãos. Também só foram chamados poucas vezes e o cristão foi muito menos. Só hoje que pegou um modismo sobre isso, mas na verdade, acima de tudo, o nome mais belo para se encaixar para aqueles que compõem a igreja, mais belo, mais bonito, é os filhos de Deus, a qual todos quantos o Senhor chama e todos quantos o Senhor dá poder de serem feitos filhos de Deus. Então é preciso nós entendermos, queridos, que
que é preciso ceder e compreender que o Senhor está chamando. O Espírito Santo é aquele que está disposto a revelar o propósito de Deus. Existe propósito coletivo, que é o propósito para toda a humanidade, salvação para todos, libertação para todos, cura para todos e assim por diante, arrebatamento para os aliançados, os que são realmente a igreja, a noiva do Cordeiro, batismo no Espírito Santo para os que nasceram de novo. Mas existem propósitos particulares, ou seja, propósito que é para a minha vida, propósito que é para o que Deus tem comigo, propósito para cada um ser humano que está na presença. E aqueles que não estão na presença, Deus também tem um plano, tem um propósito, porém eles precisam ser despertados, despertar da morte espiritual, despertar da vida podre e pecaminosa, despertar da vida marginalizada, para que venham se encontrar com Yeshua. Quem é Yeshua? Jesus. Quem é Jesus? Aquele que é a água viva, aquele que é a fonte que jorra. Ele é a fonte. Então, quer um conselho? Deixe o Espírito Santo te guiar, deixe o Espírito Santo te iluminar, deixe o Espírito Santo trazer entendimento para você acerca das coisas que você não está compreendendo. Você percebe que Deus está no negócio. Amém. Glória a Deus. É um bom princípio que você percebe que Deus está. Mas a situação de tudo não é só você perceber e aceitar, mas você querer se entregar totalmente, e estar sensível e humildemente servir a Ele, sem precisar confrontá-lo, porque existem grupos de pessoas hoje que batem no peito: eu sou evangélico, eu sou cristão e eu quero colocar Deus na parede. Não pode ser assim. Então existem muitos que fazem de formas diferenciadas, através de um comportamento, de um jeitinho brasileiro, mas tem que ter cuidado. Há muitos que já estão na lista negra da morte. E até Deus acaba até permitindo a morte o ceifar. Lembrando que a morte é o maior inimigo e ela vai ser o último inimigo a ser destruído. Mas o diabo, seus demônios e tudo que conforme a Bíblia diz, maldições, desgraças, todo encantamento, magia, o que for feito aí, nada tem poder. Porque se alguém está debaixo do poder do sangue de Jesus, você não é atingido. Você se mantém no poder do sangue, você se mantém debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Mas quando você abre legalidade, não se ajeita, não se prontifica, não tapa aquela brecha, não se humilha, então a tendência é ser atingido por tais circunstâncias ou situações que vêm contra. Então é preciso você se cobrir, se manter coberto no poder do sangue, acreditando no poder do sangue e se esforçando a ter uma vida com Deus. Então, se você está entendendo que o Espírito Santo tem algo com você, se você está compreendendo que o Espírito de Deus tem algo com você e Deus tem planos, o Pai Celestial tem planos com você, então você procure fazer por onde. E esse fazer por onde como? Se esforçando a ouvir a voz do Espírito Santo e meditar mais na própria palavra escrita e obter entendimento através da palavra revelada. Que é um conselho: saia de uma vida vazia e venha para o que Deus tem para a sua vida. E entendendo que se eu resisto, eu poderei morrer. É por isso que Isaías 43:3 diz bem assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Aí é ele falando, tá? O grande, todo-poderoso Pai. Mas ninguém escapará das minhas mãos. Operando eu ou agindo eu, quem impedirá? Agora veja, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ou seja, eu estou no governo, estou no controle. Eu sou o dono, né? O Adonai. Eu sou o governante. Mas ninguém fará com que escape das minhas mãos. Gente, isso é muito forte. Amém, queridos? Presta atenção nisso aí. Quando o momento de Deus é chegado sobre alguém, sobre aquele lugar, sobre aquele recipiente, sobre aquela pessoa principalmente,
meu amado, sai da frente quem estiver empatando, porque ninguém escapará da mão dele. E agindo ele, ou operando ele, quem impedirá, amado? Amado, só basta nós querer, só basta Deus dizer bem assim, olha, agora é minha hora de entrar em ação. E se a hora é chegada na sua vida, sai da frente fulano, Beltrano, Chico, Francisco, sai da frente qualquer coisa que estiver na sua frente ou qualquer pessoa, porque o Senhor está indo ao seu encontro para manifestar o que é necessário. Que você possa ouvir a voz do Espírito Santo, que você possa dar valor ao Espírito Santo, que você possa amar mais o Espírito Santo, que você possa mais dar atenção ao que o Espírito quer tratar acerca dos propósitos do Pai para com a sua vida. Eu tenho meditado constantemente sobre isto. A cada homem, a cada mulher, aos que estão vivos nesse momento, enfim, Deus tem propósitos. E cada propósito é só você e Deus, Deus e você. Porque cada ser humano é único, assim como Deus é o único, e nós cantamos ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Assim como muitos cantam assim, ao único que é digno, realmente, ele é o único para ser adorado, louvado, engrandecido. Mas quando é dito, e essa expressão ao único, quer dizer que também que todos aqueles que foram criados por ele, feitos por ele, também são únicos, porém não podem ser adorados. Nós somos únicos, eu aqui mesmo sou único. Quer ver uma prova disso? As digitais. As digitais aqui, somente eu, através das minhas digitais, vai identificar quem eu sou. Em todo o planeta, existe cerca de 8 bilhões de pessoas aproximadamente. Você imagine que fantástico e tremendo, assombroso, terrível ou incrível é esse Pai Celestial. Criou cada um a sua própria, aleluia, sua própria imagem, com a sua própria identidade. E eu louvo a Deus que isso é importante. É por isso que o Espírito Santo tem para cada um comportamento muito extraordinário, uma manifestação poderosa. Então, querido, como você, nós somos únicos, não para ser adorado, mas para reconhecer de quem nós somos, para onde nós iremos. Então, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Que nesse exato momento você reflita, compreenda que o Espírito Santo que me direciona a falar essas palavras aqui é o mesmo Espírito que também está procurando tocar no seu coração, ministrar no seu interior, para que você compreenda que grandes são os planos de Deus, ou seja, os propósitos do Pai para com sua vida. Um forte abraço, shalom, shalom do Avivamento. Não esqueça de dar o like, apertar o sininho e se inscrever nesse canal, tá? É um canal que está aí a trazer para nossas vidas palavra, entendimento e informação de alta valia no mundo espiritual para o mundo físico. Shalom, shalom. Sucesso para todos vocês. Um forte abraço.